Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Mauro Sala, né? Gravei esse videozinho para falar um pouquinho de um caminho que a rede estadual paulista tem tomado ultimamente, que é muito preocupante, né? A gente sabe, né, que a reforma do ensino médio estabeleceu lá os itinerários formativos, né, e dentre esses itinerários formativos, o itinerário de formação técnica e profissional, né, o conhecido quinto itinerário. É dele que eu vou falar um pouco e vou tentar mostrar um pouco como a rede de São Paulo, né, como o governo paulista tem implementado esse quinto itinerário, mostrando que ele aponta para uma clara privatização da educação pública e uma precarização do trabalho ainda maior do que a que a gente conhece ultimamente. Tá? Então vou tentar mostrar aqui alguns documentos para que a gente possa entender, né, um pouco dos impactos da reforma do ensino médio, né, nesse processo de privatização e precarização dos professores. Tá? Eu acho que a primeira coisa interessante da gente ver, né, é o tal do concurso, né, que se abriu aí há já talvez umas semanas, uns meses atrás, é a chamada de concurso público, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, do governo estadual paulista, para contratar para o provimento, né, concurso público, para provimento de 15 mil vagas para professor de ensino fundamental, médio e tudo mais. Né? E aqui, sendo, né, 10.742 a sendo exercida em jornada ampliada, né, ou seja, de 40 horas, e 4.258 em jornadas de 25 horas, né? Ou seja, uma jornada parcial, apesar de que a jornada de parcial o governo chama de jornada completa. Né? Mas o que é interessante da gente ver? Né? Então, aqui, ó, 15 mil vagas, né? Mais de 10 mil para a jornada de 40 horas, pouco mais de 4 mil para a jornada de 25 horas. Né? Quando a gente vê a distribuição das vagas aqui, né, por diretoria de ensino, a gente pode ver, ó, que as disciplinas próprias do ensino médio, né, que, ou seja, disciplinas que só tem no ensino médio, por exemplo, biologia, filosofia, física, química, né, sociologia, né? Quando a gente vê o quantitativo das aulas dessas disciplinas, né, biologia, filosofia, química, física e sociologia, a gente percebe que quase que não tem aula. Ó. Quando a gente vai acompanhando a coluna, a gente vai vendo, ó, uma diretoria de ensino, que às vezes é uma cidade, às vezes é mais do que uma cidade, né? É só nas cidades muito grandes que são divididas em algumas diretorias de ensino, mas ou seja, congrega dezenas de escolas. A gente tem, ó, biologia 0,00001,00000000000, filosofia, química, sociologia, física, mesma coisa, a coluna predominam os zeros para a jornada de 40 horas, né? De modo que, olha só, para ampla concorrência, né, para a jornada de 40 horas, das 10.108 vagas de ampla concorrência, a gente tem 20 vagas no estado inteiro para professores e professoras de biologia, 9 de filosofia, 21 de física, 25 de química e 27 de sociologia. Né? Quando a gente vai ver para a jornada de 25 horas, né, a gente vê que muda um pouquinho, né? A gente vai ter assim, em vez de predominar os zeros, predomina o 1, né? Então é 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, né? Para todos esses componentes curriculares, biologia, filosofia, física, química e sociologia, né? De modo que quando a gente vai ver as vagas de ampla concorrência para a jornada de 25 horas, né? Para aqui, para as quase 4 mil vagas oferecidas, a gente tem 70 para biologia, 46 para filosofia, 80 para física, 82 para química e 88 para sociologia. Isso, volto a dizer, no estado inteiro para uma jornada parcial. Né? Isso já mostra o quê? Já mostra claramente como a reforma do ensino médio impacta, né, impactando nos componentes curriculares, ou seja, reduzindo a carga horária dos componentes curriculares, impacta também na contratação de professores, né? E também no tipo de contrato que prevalece. Né? A gente vê que a gente tem um número bastante superior de jornadas oferecidas para 25 horas do que para 40 horas, né? Proporcionalmente muito maior ainda, o que já aponta para uma precarização, né, da função docente, uma precarização do trabalho docente na rede estadual, sobretudo decorrente do ensino médio, da reforma do ensino médio, como a gente pode perceber
por esses componentes próprios do ensino médio, né? Como eles são impactados na reforma, e isso aparece no concurso, né? Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, olha só, se o itinerário de formação técnica e profissional, né, faz parte agora do ensino médio, faz um itinerário formativo do ensino médio, onde é que estão os professores e professoras para oferecer esses componentes do itinerário de formação técnica e profissional, né? Não estão na Secretaria de Educação, né? Porque no estado de São Paulo, né, aqui a organização, né, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, uma resolução SEDUC 74 de 15 de setembro de 2022, a gente vê, né, aqui, ó, que, né, a unidade escolar que ofertar o itinerário de formação técnica e profissional terá em suas dependências o curso técnico de ensino médio articulado, a educação profissional técnica de nível médio, estruturado em uma matriz curricular constituída por componentes curriculares da formação geral básica e do itinerário formativo, né? E aí aqui no parágrafo 2º, né, a gente vê que o processo de atribuição de aulas dos componentes curriculares da formação técnica e profissional observará orientações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, o itinerário de formação técnica e profissional está externalizado da Secretaria de Educação, está vinculado a uma outra secretaria, né? Que é a secretaria que tradicionalmente no estado de São Paulo cuidou da educação profissional, né? Por exemplo, o Centro Paula Souza, né, que organiza as ETECs, né, as escolas técnicas do estado de São Paulo, estão vinculadas não à Secretaria de Educação, mas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, assim, a princípio pode dar a impressão de que então o itinerário de formação técnica e profissional vai ser cumprido, né, já que está organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com peso muito grande a participação do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza vai ser o implementador dessa reforma. Em parte, isso é verdade, né? O Centro Paula Souza tem sido demandado para oferecer essa formação e esse itinerário formativo, né? E o que tem trazido bastante problemas também, né? Porque o Centro Paula Souza se notabilizou não só por oferecer cursos técnicos na forma concomitante e subsequente, mas também se notabilizou, e muito da qualidade do Centro Paula Souza se deve à oferta do curso técnico integrado ao ensino médio, né? Do ETIM, né? Do técnico integrado ao médio, né? Que busca articular, né, a formação geral básica com a formação profissional numa matriz curricular única, com uma matrícula única numa mesma instituição, tá? E aí quando a gente dá uma olhada aqui, ó, portal da transparência, né, que é transparência.gov.sp.gov.br, a gente faz uma pesquisinha ali pelas despesas com contratos, né, os fornecedores dos contratos. E aí a gente vai lá e coloca aqui, ó, desenvolvimento econômico, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e aqui a gente colocou aqui o Novotec, qualificação profissional para estudante do ensino médio, né, aqui, ó, Novotec, qualificação profissional estudante de ensino médio, para ver o quê? Quem são os contratados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, na sua atribuição, na sua função de atribuir os componentes curriculares, de orientar a contratação de professores, processo de atribuição de aula, como se realiza isso. E aqui a gente vê já uma coisa muito interessante, né? A gente vê um peso relativamente grande do Centro Paula Souza. Vamos ver se eu consigo abrir uma tabela aqui. Né? A gente vê um peso relativamente grande do Centro Paula Souza nas contratações do Novotec para estudantes do ensino médio, né? Mas a gente vê também um peso grande de outras instituições, uma série de outras instituições, né? Aqui a Fundação de Apoio à Tecnologia, a FAT, né, que é uma fundação privada, né? Aqui o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, uma empresa privada chamada Essa Educação Profissional, uma outra empresa privada chamada Associação Sequencial de Ensino Superior, uma fundação municipal de Indaiatuba chamada FIEC, Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, né? O Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial, o FENAC, né? E outras instituições
que vão, de alguma forma, se articular aí, se articula nesses contratos do Novotec, para oferecer o Novotec, né, ou seja, para oferecer o itinerário de formação técnica profissional. Quando a gente vê o valor empenhado, esse valor aqui é o de 2023, a gente percebe o peso que isso tem, né? A gente vê aqui, ó, o Centro Paula Souza ainda tem uma participação expressiva, né, de 163 milhões empenhados para isso, mas quando a gente vê que aqui que não ocupa metade do espaço, né? Então, grande parte, todas essas outras aqui, todos esses outros quadradinhos coloridos, são as outras instituições que vão ganhar uma parte desse bolo, né? A gente vê assim, a FAT, né, tem empenhado para 2023 37 milhões, o Senai 33 milhões, a ESA Educação Profissional 30 milhões, a Associação Sequencial de Ensino Superior 19,3 milhões, a FIEC, né, a Fundação Indaiatubana 18 milhões, né? Ou seja, a gente vê um peso muito grande, né, tanto das instituições patronais e tanto das instituições privadas, né, sejam elas na forma de fundação sem fim lucrativo, ou seja também instituições diretamente lucrativas, mercadológicas, né, abocanhando uma parte desse Novotec, né? Vamos ver aqui. Esse aqui também, despesas de contrato, Novotec, deixa eu ver se aqui é a mesma coisa, tá? A despesa de contrato Novotec aqui com os valores que se tem. Bom, mas quando a gente vai dar uma olhada assim mais, vamos dizer assim, detalhada, né? A gente pode ver ali os contratos do que se trata, né? Por exemplo, vamos ali, contratos Novotec. Aqui, a gente pega aqui ó, um contrato aqui ó, da essa educação profissional, né? Aqui ó, ele é feito, né, via pregão, via, né, via licitação e tudo mais, né? E aí a gente tem ali ó, prestação de serviços, aqui ó, o objeto da contratação, né? Objeto da licitação, prestação de serviços de formação técnico profissional, capacitada para ofertar, ministrar e coordenar os cursos e certificar os jovens estudantes em espaços fixos de escolas da rede estadual de ensino, contemplando a execução de 13.480 vagas em 333 turmas do ensino médio técnico profissional ao longo de 24 meses, decorrente da modalidade Novotec integrado. Né? Então a gente vê, né, uma contratação bastante robusta, né? Estamos falando aí de quase 13.500 vagas, 330, mais de 330 turmas para ser oferecido pela modalidade Novotec integrado. Quando a gente entra na nota de empenho, né, desse processo, ali eu cliquei ali para ver a nota de empenho, a gente vê que, por exemplo, essa nota de empenho é para essa educação profissional, e essa nota de empenho empenhou, vamos lá, 16,17 milhões de reais para o oferecimento desse contrato aí para prestação de serviço de formação técnica profissional pela modalidade Novotec integrado, né, durante 24 meses. Né? Então, a gente já vê claramente que começa a ter um peso grande dessas instituições privadas. Né? A gente pode ir lá olhar quem que é essa, né, educacional, vamos lá. A essa educacional, na verdade, ela faz parte, né, aqui em São Paulo, ela é o grupo PROS, né? Ele fala aqui, ó, embora o PROS seja uma marca nova, nascemos a partir da união das melhores escolas de ensino profissional dos estados que estão presentes, a essa é a Enferminas. Então, a essa a gente vai achar aqui como grupo PROS, né? E quando a gente vai entrando no site do grupo PROS, a gente pode ver, olha só, vamos lembrar aqui, que o grupo essa que tem empenhado 30 milhões, mais de 30 milhões para oferecer o Novotec, né? Só naquele contrato ali que a gente viu, naquele pregão, mais de 16 milhões. Vamos lá, a gente entra aqui no site da PROS e vê que a essa é a PROS. E quando a gente entra aqui no site, a gente pode ver sobre a empresa, a gente vê, vamos ver um pouquinho mais esse site aqui, que é muito interessante.
Que ela fala, por que a PROS, empregabilidade, portfólio de cursos, aí vai lá e fala os cursos, credenciais e parceria, e aí ela tem parcerias com governos, olha lá, parceria com governos. Somos parceiros dos governos de Minas Gerais, programa Trilha do Futuro, e São Paulo, programa Novotec, proporcionando formação técnica para jovens que cursam ou se formam no ensino médio, né? Então, o próprio site da PROS, né, da ESA, vai lá e já diz que oferta o ensino médio. E quando você entra ali, ó, no trabalho conosco, vaga para professores, eu não vou clicar ali porque eu já abri aqui, precisamos de você para transformar a educação do nosso país, né? Uma chamada muito eloquente, a gente vai ver as vagas, né, que estão oferecendo aqui a PROS, a ESA, para contratação de diversos profissionais, diversas áreas, né? Vamos lá, vamos ver se a gente... Eu já abri um aqui, ó. Professor de administração Vila Ilse, né? Se a gente pegar aqui, a gente vai achar aqui, porque isso aqui vai mudando, né? Pode pegar aqui, vamos pegar aqui um de São Paulo, professor de administração São Paulo, vamos ver se isso aqui... E não foi. Então vamos lá. Vamos ver esse professor de administração, né? Olha lá, ei, você já pensou em se tornar um professor e poder contribuir com a vida dos adolescentes, ensiná-los nesse período de incerteza? Pô, ali ó, engajamento legal, pá. Aí ele já coloca aqui, né, que a PROS está no mercado há mais de 10 anos, além de cursos técnicos em nossas unidades, temos também uma parceria com o governo do estado com o programa Novotec. Essa parceria possibilita o aluno ter uma qualificação técnica junto com a sua formação profissional, né? E aí o professor é contratado, olha só que delícia, o professor é contratado pela PROS, mas ministra as aulas dentro das escolas públicas, com recursos oferecidos pelas mesmas, ou seja, recursos oferecidos pelas escolas públicas. Conheça um pouco mais do desafio e vem ser PROS. E aí ali está a descrição das atividades, ministrar aula, preparar material didático, aplicar provas, acompanhar desenvolvimento, lançar nota, fala dos conhecimentos e tudo mais, as etapas do processo seletivo, né? Inscrição na vaga, entrevista com gente e cultura, aula teste, entrevistador com gestor e pá. E aí, informações complementares. E na informação complementar a gente lê isso aqui. Nossa forma de contratação é no regime autônomo, contrato bimestral renovável ou CLT, contato intermitente, né? Então a gente já percebe duas coisas. A gente percebe que dentro das escolas públicas, com recursos das escolas públicas, nós vamos ter uma série de professores contratados diretamente por uma empresa privada, e no caso aqui da ESA, com fins lucrativos. E esses professores e professoras serão contratados no regime autônomo, né, com um contrato bimestral renovável, ou CLT via contrato intermitente, né? O que mostra já uma coisa bastante problemática em termos de privatização, em termos de precarização do trabalho, né? A gente viu ali, né, que outra dessas grandes empresas aqui privadas, né, é a Associação Sequencial. Olha aqui, ó, essa empresa, 30 milhões empenhado, mais de 30 milhões empenhado. Essa Associação Sequencial, 19,3 milhões empenhados para 2023. Ou seja, contratos também para oferecimento do Novotec. Tá? E a gente pode entrar aqui, né, no site da Sequencial, Escola Técnica, já tem aqui a propaganda do Novotec e tudo mais, né? Também vai dizer que faz parcerias com o governo, a Sequencial, né? E tudo mais. E também, assim como a essa PROS, a Sequencial também precisa contratar os seus professores para oferecer os cursos, né? Faça parte do nosso time, né? Então vamos lá ver uma vaga aqui, ó, vaga professor Novotec, técnico informática para internet. Vamos clicar ali. Pá, abriu. Professor Novotec, técnico informática para internet em Juquitiba. Quem estiver procurando uma vaga, acabou de encerrar a inscrição. Professor Novotec, local Juquitiba, requisitos: ministrar aula, elaborar programa, experiência com os alunos, aportar esse registro, elaborar equipe pedagógica, formação, e aí o valor, né? Titulação e o valor da hora-aula. Para um técnico, R$19, para um técnico especialista, 20, para um tecnólogo, 21, para um graduado, 22, para um pós-graduado, 24. Né? Horário da aula, conforme a atribuição de aula disponível e disponibilidade informática, informada. Contratação: pessoa jurídica com empresa constituída, MEI limitada, ME.
né? Ou seja, também é uma contratação bastante, né? Assim, é um negócio doido, né? Porque agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico contrata essas empresas aí subcontrata aí os professores, e nós vamos ter professor MEI, nós vamos ter professor autônomo, nós vamos ter professor microempreendedor, nós vamos ter, ou seja, nós vamos ter um processo de diversificação e precarização muito grande, né? Se a gente comparar a remuneração entre essas empresas, a gente vai ver que elas variam muito entre uma e outra, né? Tem umas que pagam 19 a 24, tem outras que pagam bem mais, né? Se a gente entra lá no portal, por exemplo, do Sistema S, a gente vai ver que é um outro processo de contratação e de remuneração, né? Então, a gente vai ter, né, se na rede pública já teve toda aquela diversificação, estratificação do quadro docente com a sopa de letrinha que o Estado fez, agora, com esse processo de externalização e privatização pelo Novotec, isso se acirra ainda mais, né? Com professores com valor de hora aula diferente e uma diversidade de contratos muito grandes via privatização. Tá? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser um sinal de alerta muito grande, né? E alerta muito grande também pela qualidade do ensino, né? A gente foi numa escola ver como é que está esse processo, né? E uma coisa me chama muita atenção, né? Na escola, assim, o discurso era assim, ó, bom, aqui na escola a gente tem 2 itinerários formativos e o Novotec. Né? Os 2 itinerários, aqueles itinerários dos mapões lá, né, das áreas de conhecimento da BNCC, né, cultura, não sei o quê, meio ambiente e tal, e o Novotec. Né? O Novotec, ele sequer, né, no discurso dos gestores, da direção, da coordenação, da supervisão do ensino, sequer era entendido como o itinerário da escola, tamanho a externalidade. Né? No caso dessa escola, né, e tem informação de que não é um caso único, né, lá se tinha um único professor que dava todos os componentes curriculares da formação técnica. Né? Era um curso de informática para a internet e ele dava todos os componentes desse curso. Né? Ele sequer se reportava para a coordenação da escola e para a direção da escola. Né? Ele tinha no seu celular, né, o contato do seu supervisor de contrato, e que era o seu supervisor de ensino. Né? Então a gente vê que isso que se chama de Novotec integrado é uma completa desintegração da escola pública. Né? E mais, é uma desintegração da escola pública com claro sentido de privatização, claro sentido de precarização do trabalho. Né? Então, essa abertura, né, que a reforma do ensino médio deu, e particularmente, né, o Evaldo escreveu um artigo apontando, né, como a legislação já apontava para essas possibilidades de externalização, de privatização, de desescolarização do itinerário de formação técnica e profissional, né, isso se torna muito concreto, né? Porque assim, vamos voltar ali, né? Porque assim, a gente não tem mais o concurso público para essa formação, que vai ser 40% da formação do ensino médio, a proposta do governo é de atingir 50% dos alunos, ou seja, é um tamanho muito grande em termos de carga horária, em termos de movimentação de dinheiro, né? A gente pode ver aqui, ó, se a gente vê os valores no Novotec, nós falamos de milhões e milhões e milhões, e isso porque ele está em processo ainda de implementação, né? Essa implementação, né, com a porteira que foi aberta já e que já está funcionando, né, ela vai se dar via privatização. A gente não tem por que ter dúvida disso, é só olhar o processo recente e é só olhar para a cara do governo. Né? Para a cara do governo do Estado de São Paulo, a gente sabe que o caminho que vai seguir vai ser a privatização e a precarização tanto do trabalho e tanto das condições de educação e de ensino da juventude. Tá? Então, se opor a esse processo aqui aberto aqui, ó, por esse programa chamado Novotec, né, é tarefa urgente de todos aqueles e aquelas que defendem a educação pública e lutam pela educação pública no Estado de São Paulo. Né? A gente
né, os professores da rede estadual já enfrentam uma dificuldade, né, de organização sindical pela diversidade de categoria que se tem, né, mas isso vai se acirrar ainda mais, né, porque aonde se organiza sindicalmente os professores e professoras contratados por essas empresas privadas para oferecer o Novotec? Né? Eles estão, qual que é o coletivo que organiza, como é que vai se dar organizado, ou seja, é algo que é um golpe muito duro em termos de educação pública, porque nós estamos diante de um processo de privatização direta da educação pública, não é mais aquela privatização meio assim da gestão, a privatização meio dos materiais, que é muito problemático e é um processo que tomou a escola pública, mas nós estamos num processo direto de entregar uma fatia enorme da escola pública na mão das patronais, das empresas privadas, sem fim lucrativo, né? Eu lembro de uma professora que falava assim, sem fins lucrativos, abre o cofre para ver, né? E de empresas privadas com fins lucrativos, né? E que o interesse delas, quando ela tem fim lucrativo, é lucrar o máximo possível. E ela vai lucrar o máximo possível como? Precarizando tanto mais que puder o seu quadro de trabalhadores e isso significará também precarizar o tão mais que puder as condições de ensino da juventude. Tá? Então, gravei esse videozinho aqui, tentei ser bem breve, para que a gente possa entender o sentido de urgência que se coloca para a gente. A gente está num processo de transformação e de privatização aberta da escola pública, né? Milhares de professores e professoras que estão dando aula na escola pública com recursos da escola pública estão sendo contratados e subcontratados por empresas privadas com fins lucrativos, subcontratados com contratos extremamente precários. Eles não respondem nem ao projeto educacional da escola. Eles são uma forma de implante privado dentro da escola pública, mas é um implante com um espinho venenoso que vai contaminar, envenenar ainda mais a escola pública no estado de São Paulo. Tá? Então é isso, muito obrigado pela paciência e tamo aí.